Carvalho, por ter aceitado o nosso convite. Vai passar aqui 1 hora com nós para contar sua trajetória, sua experiência, falar sobre produção. Alguns avisos, pessoal, antes, então, de começar a palestra, tá bem? Os certificados serão entregues para quem tiver 70% de presença. No final da palestra do professor Paulo, a Natália vai liberar o formulário para vocês preencherem, tá? Aí a gente consegue controlar a presença. A palestra de hoje será gravada, quem não pôde acompanhar depois, ou amanhã, na sexta, vai estar disponível no YouTube. E durante a apresentação do professor Paulo, a gente pede, então, que vocês desliguem os microfones e as câmeras, lembrando que no final vocês terão um tempo destinado a fazer perguntas. O professor Paulo Carvalho, ele é zootecnista, formado pela Unesp aqui de Jaboticabal, com mestrado pela URGS, doutorado pela Unesp, e atualmente ele é professor titular na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Ele lidera o grupo de pesquisa em ecologia do pastejo. Ele é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Sistemas Integrados de Produção Agropecuária, diretor da Aliança CIPA. Ele também é o coordenador do Conselho de Inteligência do Serviço de Inteligência do Agronegócio, a CIA, é coordenador técnico do Programa de Extensão PISA, Produção Integrada de Sistemas Agropecuários, e tem atuado em programas de capacitação, integração lavoura-pecuária e manejo sustentável de pastagens. Então, professor, em nome do grupo Unesp For, o nosso obrigado mais uma vez, e a palavra está com o senhor nesse momento. Muito obrigado, Fernando. Boa noite oficialmente a todos. Para mim é sempre uma satisfação estar em contato com a minha casa, Jaboticabal. Fiz a minha graduação aí nos anos 80 e lembro sempre com muito carinho, né? Depois vim fazer o pós-graduação aqui, fui trabalhar em fazendas e, enfim, acabei ficando no Rio Grande do Sul, apesar de ter retornado no doutorado em Jaboticabal, né? É uma satisfação para mim, né? Um prazer, e Ana Cláudia, o Ricardo, né? Estar em contato com vocês novamente. Vocês me solicitaram o tema de sistemas integrados, então eu preparei uma apresentação para vocês de aproximadamente 45 minutos, onde eu vou começar apresentando um pouco o ambiente, digamos assim, de trabalho do nosso grupo de pesquisa e o que gera as informações que eu vou passar uma parte delas para vocês na noite de hoje, né? Depois eu vou entrar especificamente no tema para dentro de uma contextualização do quanto nós achamos importante os sistemas integrados para responder a demandas globais objetivas, né, de produção de alimentos para o futuro. E passarei por alguns exemplos de vários experimentos que nós já conduzimos nesse tema, exemplos de resultados, de benefícios, né, dos sistemas integrados, e finalizando na noite de hoje, então, com uma experiência de extensão no tema dos sistemas integrados, para mostrar para vocês um pouco do que acontece em nível de fazenda a partir de todo o conhecimento científico que a gente vem produzindo. Então, feito essa introdução, eu vou compartilhar a tela, então, a partir deste momento. Eu vou pedir para que vocês me confirmem que estão vendo o primeiro slide, por favor. Se alguém puder abrir o microfone e me confirmar. Sim, perfeito. Sim, professor, está aparecendo. Ótimo. Então, uma dos selos, digamos assim, né, que vocês me apresentaram é o da Aliança CIPA, que é uma associação público-privada, uma ONG sem fins lucrativos, que trabalha em prol da difusão dos sistemas integrados, que é o tema central da nossa apresentação de hoje. Mas em termos de grupo, né, e do que nós fazemos, né, o grupo de pesquisa em ecologia do pastejo, né, ele tem os sistemas integrados como um dos quadrantes de esforços que nós temos no nosso grupo. Aqui vocês podem ver na área mais externa são os alunos de graduação, e depois vocês terão os alunos de mestrado, de doutorado, né? E depois os pós-doutorandos, e depois
a equipe de colaboradores centralizada para dizer que a gente trabalha não somente com sistemas integrados, né, mas também produzimos trabalhos, né, relacionados à linha de pesquisa de interface planta-animal. Né? Aqui vocês têm os nossos produtos, digamos assim, a Aliança CIPA é um produto, o Rotatino é um outro produto, né? O Boletim Nativon é um outro produto. Desse quadrante de estudos em ecossistemas pastoris naturais, né? E aqui tem toda a nossa iniciativa hoje em extensão, que resulta dos projetos PISA, de produção integrada, e certificação com o selo de sustentabilidade. Então, isso é o nosso grupo de pesquisa que gera as informações que vocês terão exemplos, né, nesta noite, com bastante colaboração internacional que vem sendo construída há bastante tempo. No nosso grupo, nós temos mais de 100 dissertações e teses concluídas nas diferentes temáticas, mas se nós considerarmos o grupo que trabalha com sistemas integrados, né, em toda a Aliança CIPA, que é o grupo que junta a UFPR, a Federal de Rondônia e nós, aí nós temos um universo de aproximadamente 170, 180 dissertações e teses defendidas exclusivamente no tema dos sistemas integrados. Tá? Nós temos interação com empresas privadas, nós temos interação com ONGs internacionais, os nossos produtos tecnológicos, né, eles abastecem programas de extensão como PISA, né, eles são usados por projetos com iniciativa privada, SEBRAE, SENAR e federação, e ainda nos relacionamos cientificamente, então, com programas de pós-graduação, né, e, ou seja, esse ecossistema que o grupo trabalha, hoje ele é bastante amplo, né? Vai do público ao privado, e ele vai de instituições várias, e no meu caso especificamente, eu não somente represento a minha própria universidade e a presidência da Sociedade Brasileira de Sistemas Integrados, como foi anunciado, mas vale a pena também dizer que estou na diretoria da Sociedade Brasileira de Zootecnia, na qualidade, então, de diretor de relações institucionais. Então, isso são consequências, digamos assim, desse ecossistema científico que o GPEP está inserido, e ele, então, atua em várias áreas, e eu vou mostrar alguns exemplos, como a própria certificação de sustentabilidade que nós trabalhamos a partir de projetos de integração. Especificamente sobre a Aliança CIPA, né? Então, hoje nós somos pesquisadores, um grupo de pesquisadores, de professores, de estudantes, de consultores, de gente da iniciativa privada, que estão engajados, né, na difusão de sistemas integrados como sendo o futuro da produção sustentável de alimentos no mundo, e eu vou apresentar isso para vocês. Tá? Então, nós somos um grande network desses grupos de pesquisa que se juntaram no momento onde já tinham uma produção científica bastante importante e que entenderam que era momento de, digamos assim, sair dos muros da universidade e começar a mostrar isso fora. A nossa base, sem dúvida, é científica, da Aliança CIPA. Nós temos 6 grandes experimentos de longo prazo, desde o sul do Brasil até o Cerrado, de modelos que envolvem produção de soja, produção de arroz, produção de milho, pecuária de corte, pecuária de leite, ovinocultura, tudo isso integrado, obviamente, né, com pastagens de inverno, pastagens de verão. Eu vou ilustrar 3 desses 6 protocolos. Um deles é o protocolo mais antigo, me perdoem aqui que está com 18 anos, mas ele fez 20 anos agora, esse ano, que é um protocolo de rotação pecuária de corte com soja, que é do grupo aqui do Sul. Um exemplo com o grupo lá de Curitiba, é um sistema integrado que tem uma característica muito interessante. Ele está numa área de proteção ambiental, então ele é um CIPA sem agroquímicos, né? Tem todas as combinações entre pastagem, lavouras e árvores nesse sistema, e a combinação das rotações desses elementos está desafiada nesse local
para produzir sem nenhum tipo de agroquímico. E por último, como ilustração, né, o anterior, então, acho que está do 6º para o 7º ano, esse é o mais recente, do nosso grupo que atua ali nos Cerrados, com rotações de pastagem e algodão. Esse é no Instituto Mato Grossense do Algodão, no IMA, né, onde nós temos uma área, então, de 48 hectares com essas rotações. Então, são alguns exemplos dos, digamos, ativos que a Aliança CIPA tem, do ponto de vista técnico-científico, que é necessário, fundamental, para quem trabalha com sistemas integrados, que é experimentação de longo prazo, né, e abrangendo todas, ou uma boa parte de exemplos de solos e de combinações de culturas que vão do subtrópico ao trópico. Feita essa introdução, né, eu tenho por objetivo fazer uma contextualização das tendências e demandas globais para situar os sistemas integrados, né, como eles podem ser a via de resposta a essas demandas futuras. Numa segunda fase, então, eu vou apresentar exemplos específicos, né, de resultados científicos, de números, né, não somente de... E ciência de fato, ou seja, coisa publicada em revista com fator de impacto, e de fato, coisas que passaram, digamos assim, pelo filtro dos nossos pares. E, finalmente, então, para concluir, uma finalização de exemplos do que acontece no campo. Primeiramente, importante, sempre, ainda mais num público que é acadêmico, né, nós lembrarmos que CIPA, o Sistema Integrado de Produção Agropecuária, é o termo científico, né, desejável de uso, quando a comunicação for científica, e LP é o termo técnico, o termo coloquial, né, dos sistemas integrados. Sistemas integrados, cujo termo em inglês é Integrated Crop Livestock Systems, né, ele é um sistema de produção, uma proposta tecnológica que, na sua definição correta, ela envolve não somente rotações na mesma área, na mesma propriedade, mas também combinações em áreas diferentes dentro de uma mesma propriedade, ou mesmo combinações de integração entre propriedades em regiões distintas, desde que haja uma intenção, um planejamento dessa integração, isso seja intencional, e isso redunde, né, em relações sinérgicas entre os componentes. E que componentes são esses? Os componentes são lavouras, são animais, são árvores, tudo isso são sistemas integrados. E também é importante para dizer que, do ponto de vista internacional, não existe as terminações que muitas vezes a gente está usando no Brasil, ILP, ILPF, PF, Ministério Público, sei lá eu, né? É uma série de acrônimos aí que só confundem e não seguem a linha internacional e adequada. Então, tudo é integração. Se muda o componente vegetal, ele não tem um nome diferente, se muda o componente animal, porque integração em nível global tem integração, por exemplo, de peixes em lavouras de arroz, tem integração de patos também com lavouras de arroz e vários outros, ovinos em vitivinicultura. Tudo isso é Integrated Crop Livestock Systems, cuja tradução, né, em português significa Sistema Integrado de Produção Agropecuária, porque a terminologia da FAO ela é feita em 5 diferentes línguas, e a língua espanhola, a língua portuguesa não é oficial, mas a espanhola é, e essa aqui é quase que a cópia, né, da terminologia em espanhol, Sistema Integrado de Produção Agropecuária. Por isso a gente fala em Aliança CIPA, em CIPAs, né, porque nós estamos agora no ambiente que é um ambiente científico, acadêmico, e por isso, então, são sinonímias, ok? Muito bem. Então, agora, dando o contexto a partir do qual eu vou falar sobre sistemas integrados, porque a gente já vem trabalhando neles há bastante tempo. Eu represento um grupo hoje que começou a trabalhar cientificamente com sistemas integrados no final da década de 90, ou antes até um pouco.
no início da década de 90. E nós fomos desafiados naquela época a aplicar o conceito de sistemas integrados, que é um conceito que tem milhares de anos já, mas a novidade naqueles anos 90 era como fazer isso sob as restrições, digamos assim, do sistema plantio direto. Foi um trabalho pioneiro na época, numa cooperativa do interior do Paraná, onde esse grupo foi trabalhar e começou todo o desenvolvimento dos sistemas integrados novos, digamos assim, novos pelo contexto do plantio direto. A gente já está há bastante tempo nessa estrada, todo esse grupo, né? E agora, na verdade, nós temos novas justificativas para os sistemas integrados. A gente já tinha outras justificativas antes, e cada vez mais estamos certos de que os sistemas integrados são uma via futura de produção de alimentos. Por quê? Eu vou resumir isso nesse relatório do World Resources Report, que une as Nações Unidas, o UNRWA, o CIRAD, enfim, várias entidades internacionais, que resumem as necessidades de 2010 a 2050 da seguinte forma: nós temos que aumentar em 56% a produção de alimentos. Essa produção de alimentos ela não pode ser feita com mais área, porque se ela fosse feita com mais área, ela necessitaria aproximadamente 600 milhões de hectares a mais, ou uma Índia a mais no planeta, para poder se fazer esse cultivo. Então a gente não pode fazer isso aumentando, né, as terras. E, além disso, nós temos que seguir produzindo e diminuindo as emissões de gases de efeito estufa em equivalente carbono em 67%. Então, vou exemplificar a partir desses 3 pilares, né, de exigência de produção de alimentos futura, para justificar por que nós acreditamos nos sistemas integrados, porque a gente tem trabalhado nele, e como que eles respondem diretamente a esses números. Então, o que nós acreditamos, a resposta a isso é a teoria da intensificação sustentável. Isso não é somente um nome, não é somente um adjetivo sustentável, isso é uma teoria que tem um forte debate internacional por trás disso. Não vou entrar em detalhes nisso, mas isso significa a intensificação, e isso é importante, da funcionalidade dos processos naturais, que é exatamente o que a gente faz com os sistemas integrados. Eles têm essa qualidade e nós acreditamos nisso. Em termos de filosofia, então, como é que nós respondemos para isso e como é que nós usamos sistemas integrados para responder a essas questões? O primeiro ponto para ilustrar a lógica do que eu estou falando é comparar um sistema de produção de alimentos super especializado como é a lavoura de arroz. A lavoura de arroz é um sistema super especializado. Ele representa bem uma lógica de produção de alimentos pós-Segunda Guerra, típica da Revolução Verde, que é toda ela pautada em cima de insumos, né, com muita, entre aspas, tecnologia. Por tecnologia, entenda-se tecnologia de insumos, né, e não de processos. E vocês têm aqui para fazer essa ilustração, porque o arroz, ordem de grandeza, com exceção do Vietnã, China e algumas outras regiões, né, você tem 1 hectare produzindo uma lavoura por ano. Isso é típico do Brasil, como vocês podem ver aqui, e aqui é típico do Japão. Por que eu estou trazendo essas fotos? Para ilustrar que isso é um problema global, isso não é um problema do Brasil ou de qualquer outro lugar. A primeira foto aqui do Japão, essa foto foi tirada em fevereiro deste ano, é uma foto que está ao norte de Tóquio, né, numa região de arroz. E esse é um momento entre arroz, certo? Entre 2 lavouras de arroz. É um momento onde vocês estão vendo não produz absolutamente nada esse hectare, e sequer é um hectare coberto por alguma coisa, né? É tão intensificado, né? A intensificação ela leva à especialização, leva à diminuição de diversidade. Ela vai num caminho contrário aos sistemas integrados, por exemplo. Então, passa-se um ano todo aqui para produzir uma colheita de alimentos. A mesma coisa se passa, isso aqui é uma foto à direita, no inverno
de 2020, eu estava voltando de Rondônia, chegando em Porto Alegre, a gente passa por uma zona que é uma zona arrozeira, e vejam que a foto é exatamente a mesma, não tem nada verde, não produz nada, isso aqui vai produzir uma colheita por ano. Esses modelos de produção, esses modelos eles estão condenados dentro daquela exigência, perspectiva e necessidade de um aumento brutal de produção de alimentos sem aumentar a mesma área. São sistemas esses dito intensificados, mas intensificados pela especialização, né, esses modelos eles estão condenados. Uma alternativa a isso, por exemplo, falando desses sistemas, né, como ilustração, aqui vocês têm no mesmo momento, ou seja, entre duas culturas de arroz, esse aqui é o sistema clássico, que você não tem nada que não seja o arroz, e no mesmo momento você tem ao lado um pasto com gado produzindo proteína animal. Ou seja, este hectare aqui, ele é um hectare que produz arroz no verão e produz carne no inverno, ou seja, ele produz sem parar. São hectares que produzem sem parar. Os hectares precisam produzir mais. Os sistemas integrados, eles trazem uma solução para isso, que é justamente a rotação agrícola com pecuária. Vamos botar número nisso, né? Aqui vocês têm média de 6 anos de um sistema que um dos protocolos de longa duração que nós trabalhamos, que é baseado na comparação do arroz convencional, como vocês podem ver. E aqui a gente começa a falar de uma unidade importante, que é mais do que as produções em si, mas é a alimentação. Nós estamos agora falando em proteína digestível para consumo humano por hectare, né? Aqui nessa média de 6 anos, o que é um hectare convencional? Fiquemos apenas com esse número aqui, 547 quilos dessa proteína digestível por hectare, sendo produzidas nesse arroz convencional, e aqui vocês têm um modelo integrado com rotação de arroz e soja no verão e pastagens entre as lavouras, produzindo então 913 quilos no mesmo hectare, o que significa um aumento de 66% de alimento por hectare, que justamente se remete àquele número, né, necessário que foi apontado por aquele relatório. Então vejam que esse é um primeiro exemplo de como os sistemas integrados respondem àquela demanda. Uma outra característica muito importante dos sistemas integrados eu vou ilustrar a partir do mesmo protocolo, que é a eficiência de uso de nutrientes. A ilustração disso, nesse exemplo, é quanto do nutriente é necessário para produzir 10 toneladas de arroz quando você está num sistema que não tem integração versus um sistema integrado. Então você precisa menos nitrogênio, você precisa menos fósforo e você precisa menos potássio para produzir os mesmos 10 toneladas de arroz, né, num sistema em que você tem a integração rodando junto com a lavoura de arroz. Então, além da produção a mais de alimento, você ainda recicla mais e melhor os nutrientes e, portanto, os sistemas integrados são mais eficientes por unidade de área e por unidade de nutriente ciclando. Feito este exemplo, né, vamos passar para um segundo, porque você, até o momento, então, eu demonstro com números que a gente pode produzir mais em menor área, como vocês estão vendo, né? E por último fica a questão ainda da produção com diminuição de gases de efeito estufa, e aí eu vou me remeter especificamente à fase pastagem, né, dessas combinações de pastagem de lavoura, né? Aqui só para lembrar que os ruminantes, né, são tidos como grandes emissores, né? Isso aqui são exemplos de emissão, de eficiência de emissão, ou seja, emissão de CO2 equivalente por unidade de proteína produzida, né? Vejam que aqui os monogástricos, né, eles têm uma eficiência muito maior, mas aqui é um pouco como olhar o copo pela metade com água, né? Você pode dizer que está faltando metade ou que já tem metade, né?
essa amplitude aqui nesse gráfico, que está em cinza, ele significa, né, as diferentes eficiências de emissão que existem, né, em diferentes sistemas de produção. O olhar, a leitura sobre isso é que num sistema que você trabalha com monogástrico, você tem muito pouco, digamos assim, jogo de cintura, né? Muito pouca flexibilidade para ajustar e melhorar isso. Enquanto que num sistema com ruminante, você tem uma ampla possibilidade de diminuição de trabalho, né, no sentido de mitigação. O metano aqui, exemplificado como, na verdade não é metano, também o óxido nitroso também está envolvido nesses sistemas. Mas um exemplo disso, tá? Eu trago um resultado recente do nosso grupo de pesquisa que mostra uma proposta de manejo da fase pastagem entre ciclos de soja, né, que envolve, né, uma meta de manejo que signifique alta produção animal ao mesmo tempo que uma baixa emissão de metano por unidade de desempenho, né? Então, as nossas recomendações a partir desses sistemas agora elas vão no sentido não somente de olhar para a produção animal, mas também de minimizar as emissões e, eventualmente, também aumentar o sequestro. A gente tem trabalhado nesse sentido, né, com propostas, né, com conceitos de manejo, como o rotatino. Esse é um trabalho que foi publicado, acho que faz umas 3 ou 4 semanas, na Science of Total Environment, que demonstra que a gente consegue sim com o manejo, aqui é a comparação de um manejo tradicional com o conceito do rotatino, uma diminuição de 62%, né, na intensidade de emissão, e obviamente que isso significa maior ingestão, animais ingerindo mais forragem de melhor qualidade, né? E tem todo um desdobramento de reações em cascata, como, por exemplo, você no rotatino precisa de apenas 18,7 quilos de matéria seca para fazer 1 quilo de carcaça, enquanto que no rotativo comum você necessita quase o dobro, 34 quilos de matéria seca, e 1 quilo de carcaça num sistema do rotatino, que é o menos emissor, ainda é o mais barato. Ele te custa 50 centavos de dólar para produzir 1 quilo de carcaça, enquanto no outro você quase triplica o custo por unidade de carcaça. Então, são diferentes elementos que a gente tem que observar quando está trabalhando com sucessões de pasto e de lavoura, né? Aqui estou me referindo especificamente ao pasto, e o quanto você pode diminuir, né, de custo de pegada de carbono no sistema, um exemplo, né, pelas emissões, que está alinhado com aqueles valores que foram falados. Dito isso, né, nessa sequência de resposta à demanda futura, e isso são demandas globais, eu quero me referir agora a demandas que são mais específicas do nosso ambiente, e elas estão relacionadas com a mudança climática, né, e com o impacto disso sobre a estabilidade desses sistemas de produção de alimentos. Então, a perspectiva global é de aumento de temperatura, com um impacto em variabilidade climática bastante grande, e isso introduz o conceito e a necessidade, né, de estabilidade nos sistemas de produção para que eles possam responder a essas mudanças. E nós estamos trabalhando nisso muito recentemente, né? Muito recentemente eu me refiro a uns 6 anos, mais ou menos, que nós estamos com bastante investimento em cima desse tema, preparando ou estudando sistemas integrados, se eles, além de tudo isso que nós falamos, de produzir mais alimento por unidade diária, se ainda que ele tenha um efeito poupa-terra, ainda que a gente possa mitigar os gases, né, se eles são, além de tudo, mais estáveis ou não, comparados a esses sistemas especializados. Eu trago aqui um trabalho bastante recente, né, justamente do Pedro Albuquerque, que o Fernando mencionou aí na sua tese de doutorado, essa tese de doutorado dele, foi submetido agora esse artigo na Scientific Reports, e ele trata justamente, eu vou me ater a esse gráfico aqui, tá? Sobre, isso aqui é um estudo de 16 anos desse protocolo nosso de rotações
de soja e gado, né? E aí vocês têm esses quadrantes de produção média de soja e de pecuária, a resistência, né? A resistência e resiliência e estabilidade são conceitos ecológicos relacionados a sistemas, tá? Eu não posso entrar em detalhe em cada um deles, mas depois a gente pode conversar a respeito, tá? Então são índices, são parâmetros importantes que denotam isso. O que é importante aqui, que eu quero que vocês vejam, é que em vermelho vocês têm um sistema especializado sem soja, quer dizer, desculpa, só com soja e sem pasto. E os demais, todos eles são com pecuária. Então, quando você tem um sistema integrado, soja mais pecuária, os sistemas são mais resistentes, são mais estáveis, né? E produzem mais. Nesse estudo aí entre 2001 e 2016, na nossa base de dados, né, aqui é a produção. Vejam aqui a produção, novamente, né, de proteína digestível para consumo humano, média de um sistema que é um sistema puro de soja, um sistema especializado, 692, tá? E aqui vocês têm os números com integração, né, das melhores integrações, então, que são 15% superiores em produção de proteína digestível por hectare, no mesmo hectare. Mas o mais importante disso, aqui vocês têm uma coluna de rentabilidade, mas o que é mais importante disso é justamente naqueles anos que são anos com um problema climático. Num ano, no pior ano desses 16 anos estudados, né, a soja teve um ano que produziu o equivalente a uma rentabilidade de $20 por hectare. Enquanto que nesses piores anos, né, quando você tem pecuária, você jamais deixa de produzir na pecuária correta, né, ou seja, pecuária com a intensidade de pastejo correta, você jamais deixa de produzir $500 por hectare. Isso é extremamente importante. Então, esses sistemas que são especializados, né, ou que têm excesso de gado por hectare, ou seja, eles são integrados, mas têm lotações excessivas, né, eles não são os melhores do ponto de vista de estabilidade. Os que são os melhores do ponto de vista de estabilidade, né, são aqueles que utilizam intensidades de pastejo moderado. Então, isso é uma combinação e são um exemplo de estudo, né, do quanto que a pecuária traz estabilidade para esses sistemas de produção e como que eles operam em função da intensidade de pastejo. Então, não é somente a pecuária em si, é a pecuária mais a intensidade de pastejo correta, essa combinação mais soja, agricultura, etc. Isso finalmente redunda num sistema potencialmente muito mais estável, muito mais resistente, né, e particularmente quando acontecem os problemas climáticos. Um outro estudo bastante recente, nós acabamos de submeter ele na Frontiers in Sustainable Food Systems. Esse aqui é um trabalho que uniu o grupo de Porto Alegre junto com um grupo do CSIRO na Austrália e um grupo da UC Davis, que trabalharam, eu vou ficar aqui agora num olhar futuro, digamos assim, que são simulações, né, do que vai acontecer entre 2020 e 2060, relacionados então à comparação sempre de sistemas puros, especializados versus sistemas integrados. Então esse é um trabalho que demonstra, ele trabalhou na simulação, né, com um cenário de aumento de 1,5 graus Celsius na temperatura global. Ele demonstra que há uma redução na produtividade da soja, não importa o sistema, se ele está sozinho ou se está integrado, mas ele reduz menos nos sistemas integrados, né, do que nos sistemas puros. Tá? Então, o que é importante e interessante, talvez como resumo desse trabalho, é que em 95% das situações de extremos climáticos entre 2020 e 2060, os sistemas integrados, a pecuária salva, digamos assim, o sistema comparado ao sistema especializado. Então, além de tudo, num olhar futuro do que vai acontecer provavelmente nos anos futuros, os sistemas integrados vão adquirir uma nova característica importante, né, para a manutenção dos sistemas de produção, que é a estabilidade
que é conferida pelo fundamento da diversificação que esses sistemas operam. Então é isso, essa é a lógica, né, do futuro da alimentação. Ela depende de tecnologias de intensificação sustentável, onde os sistemas integrados respondem especificamente a essa produção de alimentos sem que se tenha que se usar mais área, mais água ou outros insumos, né? Ele é pautado em diversificação, pautado em ciclagem de nutrientes, e ele confere justamente essa visão futura, e é por isso que a gente aposta nele, segue trabalhando e cada vez com mais justificativas para trabalhar nos sistemas integrados, né? Ele responde a diferentes parâmetros do desenvolvimento sustentável, dos SDGs, né? A gente tem provado isso. São vários outros benefícios. Eu vou ilustrar alguns outros benefícios dentro desse histórico que esse grupo vem trabalhando. Vou ilustrar isso com slides do Momento Você Sabia, que é um dos produtos que a Aliança CIPA traz para quem a acompanha, né, nas mídias sociais. Essa é uma das formas de difusão dos nossos trabalhos. Esse aqui é um dos resultados mais clássicos e importantes de outros benefícios dos sistemas integrados. Aqui uma comparação de uma soja que roda com pastagem, aqui uma soja que não tem integração com animais. Nessa soja convencional, vejam quando você aplica o calcário, que o efeito de pH ele está até 7,5 centímetros, né, de saturação de bases a mesma coisa, e redução de saturação de alumínios até 20 centímetros, e quando simplesmente a diferença de um sistema para outro é a presença de animais, né, esse efeito sobre pH é até 20, não até 7,5, saturação de bases até 40 e saturação de alumínios até 40 centímetros de altura, ou seja, a dinâmica do calcário, né, das moléculas de cálcio, magnésio dentro do perfil do solo, ela se altera completamente num sistema integrado e de forma positiva. Um outro exemplo, também usando o Momento Você Sabia, cada figura dessa representa, é uma forma de difusão, é uma forma, vamos dizer assim, no sentido da extensão, mas são todas pautadas naqueles protocolos científicos e todos eles foram publicados em revistas internacionais e de alto fator de impacto, a maior parte delas. Tudo isso para dizer, por isso que não está aqui a referência bibliográfica, mas ela existe, se vocês precisarem, a gente fala. Então, aqui um exemplo daquele protocolo de arroz, dados de 2013 a 2017, o que acontece com a matéria orgânica do solo, sistemas que não são integrados. Então, esse aqui é uma redução, e todos os outros que são tipos de sistemas integrados, todos eles, né, com um aumento, dependendo da combinação e particularmente do tempo da pecuária no sistema, isso sempre significa um aumento de matéria orgânica do solo. Então, a fase pastagem é uma fase, de fato, aquela que é a sequestradora de carbono nesses sistemas, né? E os incrementos, eles são, como vocês podem ver, importantes, e quanto mais a pastagem fizer parte do ponto de vista temporal e produtivo nessas rotações, mais esses efeitos se produzim no solo. E aquela produção agrícola, né, típica, especializada com altos insumos, ela é incapaz de manter a qualidade do solo a curto e médio prazo. Um outro exemplo agora do experimento com rotação de soja-pastagem, né, em relação a incremento de carbono microbiano, quando você tem pastejo, e incremento de raízes, né, quando você tem pastejo. O pastejo é um catalisador, a gente costuma dizer no nosso grupo, um catalisador de processos quando ele entra no sistema agrícola. Então, ele muda bastante esse perfil microbiológico do solo, toda essa dinâmica, né, e de forma positiva. Além disso, não bastasse, ele ainda limpa de outras formas de poluição que os sistemas agrícolas têm. Aqui é um exemplo de um trabalho que nós fizemos em conjunto com o grupo do INRA, lá de Lusignan, né, um experimento de longo prazo que eles têm lá na França, e aqui é um exemplo do que acontece quando você tem sistemas que são puros, agrícolas, né, a quantidade de nitrogênio perdido por lixiviação,
né? E na medida em que você vai aumentando a participação da pastagem nessas rotações, você vai diminuindo o nitrogênio perdido por lixiviação. Essa é uma forma de demonstrar que os sistemas integrados também diminuem poluição, aumenta a qualidade da água. Outros efeitos interessantes, também ilustrados aqui, sobre impacto de plantas daninhas, né? 10 centímetros, 20 se refere à intensidade de pastejo, que é a intensidade de pastejo pesada, né, nesses sistemas. Aqui vocês têm uma ideia do banco de sementes de daninhas nesses sistemas, e vocês veem a relação da altura com a densidade de sementes e de novo, né, metas de manejo, que são intensidades de pastejo moderada, entre 25 e 30 centímetros, né, reduzindo o banco de sementes de invasoras e você controlando indiretamente as invasoras por intermédio das rotações. Tá? Isso também a gente tem naquele protocolo lá do NITA, lá de Curitiba, da Federal do Paraná, ou seja, com os animais você quebra esses ciclos de doenças, os ciclos de invasoras, vários, com manejo. Agora, um exemplo do nosso grupo lá do Mato Grosso, né? Aqui vocês têm rotações de soja com pastagem e aumento, né, de diversificação na fase pastagem, e incrementos aí de soja na medida em que você aumenta a diversificação do componente pastagem, integrando inclusive leguminosas junto a gramíneas, com aumentos de produtividade aí bastante importantes. Aqui são expressões de 5 e 6 sacos a mais, como acumulado de 2 anos. Né? Nesses mesmos experimentos, a gente tem demonstrado, a equipe lá do professor Ed Carlos, lá da Federal de Rondonópolis, que esse consórcio e toda essa diversificação que os sistemas integrados trazem, eles aumentam a riqueza de espécies de fungos micorrízicos e arbusculares e dentre outros. Nós também temos dados nesse sentido, mas com bactérias e fungos de solo no nosso protocolo aqui. O professor Aníbal de Moraes também tem resultados muito na mesma linha, e isso agora a gente está falando de solos argilosos até solos arenosos, né, que vão todos na mesma linha. Nesse mesmo protocolo lá do professor Aníbal de Moraes, da Federal do Paraná, resultados com controle de carrapato no sistema do professor Molento, que é chamado Cicopa. Aqui vocês têm as doses de carrapaticida por ano, na medida em que você trabalha com sistemas integrados. Então, isso diminui a necessidade de carrapaticida, as relações de causa e efeito ainda estão sendo estudadas, e a gente não tem maiores detalhes sobre isso, mas, por enquanto, é uma observação de resultados interessantes que temos nesses sistemas integrados. Bom, agora eu vou para uma fase final, eu estou com 39 minutos de apresentação, que é o que a gente faz com todos esses resultados, com todos esses conhecimentos científicos. Em algum momento você precisa construir sistemas de produção a partir dessas informações, né? E eu vou dar alguns exemplos para vocês de coisas que a gente tem trabalhado e até resultados em nível de fazenda. Né? Nós temos trabalhado no que a gente chama de farm design, né? Apoiado nos sistemas integrados. A gente tem trabalhado em modelos de CIPA, né, desse CIPA sem parar no sul, com rotações de milho, soja, com pastagem, eventualmente com áreas, dependendo se é pecuária de corte ou pecuária de leite, com áreas com silagem, sequências, enfim, das mais várias que vocês possam imaginar, tudo isso em função das características de cada ambiente. Eu costumo dizer que o jogo é sempre o mesmo, às vezes você tem mais cartas ou menos cartas. Aqui é um exemplo de CIPA no Cerrado, né? Modelos sempre sem parar, envolve algodão, envolve milho, envolve soja. Soja é a principal cultura, né? Muito comum em todos esses sistemas integrados. E pastagem de verão, pastagem de inverno. Nós temos modelos com pastagem anuais, pastagens perenes e as mais diferentes. E como é que a gente faz? Como é que a gente coloca isso na prática? Né? Isso, ok, parece bom, mas e daí? Funciona mesmo? Não? E aí eu vou contar para vocês que desde 2008
nós temos um programa, um projeto de extensão bastante grande, que se chama PISA, Produção Integrada de Sistemas Agropecuários, e eu vou mostrar para vocês um pouco desse projeto, com um exemplo de um grupo de produtores rurais que finalizou. Quando eu chamo de projeto, ele é um projeto que envolve um arranjo institucional, que envolve a universidade, que envolve o SEBRAE, o SENAR, a Federação de Agricultura do Rio Grande do Sul, envolve empresas privadas como a CIA, Serviço de Inteligência e Agronegócio, que faz a consultoria, enfim, o arranjo institucional é um arranjo importante, mas eu não vou entrar em detalhe neles agora, mas os projetos duram aproximadamente 4 anos, onde toda essa bagagem, né, de informação científica que eu passei para vocês é traduzida pelo consultor técnico, é levada a campo e montado o sistema de produção a partir desses princípios, desses conceitos. Existem 2 grandes projetos de iniciativas, que é o PISA e o ILP, que eu vou contar para vocês, então, a partir de agora. Vamos ver se eu consigo fazer... Um segundo só, por favor, eu tenho que sair desse modo. Bom, espero que o áudio seja adequado. Professor Paulo, infelizmente está sem o áudio, professor. Alguém falou alguma coisa? Desculpa. O professor está sem o áudio. Não entendi. Está sem o áudio do vídeo, professor. Para mim ele toca aqui. Lamento. Então não vai funcionar, então. Nenhum áudio, então. Ninguém está escutando. Não, professor. Então no compartilhamento de tela ele não leva o áudio. Ok, tranquilo. Vamos passar para o seguinte. Tem uma série, é uma pena, mas eu vou tentar disponibilizar para vocês de alguma forma esse vídeo. Ele tem, porque eu acho que ninguém melhor do que os produtores para falar sobre o que aconteceu na propriedade deles. E ali tem uma série de exemplos, tanto de pecuária de leite quanto com pecuária de corte, né, de resultados, né, sendo traduzidos pelos produtores, porque eles falam de diferentes formas, né, dos benefícios deles. Mas sobre isso, nós temos uma avaliação especificamente econômica, feita por um consultor de economia do SEBRAE, e eu trago aqui o resumo, né, desse grupo, que é um grupo de 100 e poucos produtores no norte do estado do Rio Grande do Sul, aonde então se constatou na média desse grupo uma variação em capital circulante de um incremento, né, de 75%, um grau de endividamento de 0% e um incremento em patrimônio líquido de 5% como média nesses produtores, o que é muito importante. Esses números, não sei o quanto vocês estão acostumados com eles, mas isso em 4 anos é um número que impressiona muitíssimo. Esse projeto, no caso do PISA, que é mais antigo, começou entre 2008 e 2009, né? Nós já alcançamos hoje 19 projetos em todo o sul do Brasil, com 139 municípios, entre Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Estamos nos preparando agora para entrar em Goiás e Mato Grosso. Já foram atendidas 1.653 famílias e mais de 26.700 visitas técnicas ao longo disso. Algum exemplo de resultado, né, como um aumento, peguei o exemplo de um grupo de 44 produtores de um projeto lá do Paraná,
em que a CIA esteve trabalhando lá com um aumento de produção média por vaca em 27%, uma diminuição no custo por litro de 31% e um aumento da margem bruta da propriedade de 166%. Ou seja, não é somente carbono no solo ou menos metano emitido, que isso é muito importante, mas não enche o bolso. Isso também se traduz no final em resultado econômico e resultado de sustentabilidade. Aí, no final desse projeto, a gente avalia, agora é a academia, né, é o nosso grupo que vai a campo avaliar o impacto em nível de produtor rural, e a gente usa uma ferramenta de avaliação de sustentabilidade que se chama SAFA, né, Sustainability Assessment of Food and Agriculture Systems, e já monitoramos mais de 1.000 propriedades rurais com essa ferramenta que avalia as 4 dimensões da sustentabilidade em termos de governança, em termos de ambiente, integridade ambiental, em termos de resiliência econômica, em termos de bem-estar social. Aqui é um exemplo, né, de um dos projetos, projeto PISA Missões 2, e aqui é o resultado médio, a gente tem essa avaliação em nível por propriedade e também média de grupo, né? Os efeitos, obviamente, aqui de vermelho em direção a verde vai melhorando, e aqui vocês veem que todas as notas são boas ou ótimas, passam no verde claro e no verde escuro. Então a gente pode finalmente afirmar que os sistemas integrados não somente respondem àquelas demandas globais, né, elas também respondem às demandas futuras, né, e ela termina com dinheiro no bolso do produtor e com a ficha limpa em termos de sustentabilidade, não somente ambiental, mas em todas as dimensões. Esse é um trabalho que ele avalia 100 diferentes parâmetros que compõem essas 4 dimensões de sustentabilidade, e o nosso índice tem sido acima de 95% de certificação das propriedades ao final do projeto. Eu estou com 48 minutos de apresentação, então eu termino com essa mensagem do que os sistemas integrados, é por isso que nós acreditamos, por isso nós trabalhamos, nós temos números científicos, números de campo, né, e bastante certeza, né, de que esse é um sistema de produção que responde a essas demandas e essas pressões de produção de alimentos que temos no nosso país e também no meio internacional. Não sei se existem outras possibilidades de responder tão amplamente a essas demandas, mas tenho certeza que os sistemas integrados, se não for a melhor, ela é uma forte participante, né? Tem um papel importante, com certeza, na resposta futura dessas demandas. Eu quero agradecer a vocês a oportunidade de estar com vocês essa noite, de compartilhar com vocês esses conhecimentos que foram produzidos por um número bastante grande de colegas e de estudantes, o qual eu represento hoje, na noite de hoje. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Paulo. Foi uma excelente palestra. Muito obrigado mesmo. Nesse momento, pessoal, quem quiser fazer perguntas, se quiser abrir o microfone, pode ser, ou se quiser fazer no chat também, está aberto, quem quiser fazer perguntas. Abimael, parabéns, professor Paulo, sensacional. O Eliéder, excelente, obrigado, professor, por compartilhar os conhecimentos de vosso grupo conosco. Professor Ricardo, parabéns, professor Paulo, excelente trabalho. Em termos globais, quais são as regiões que apresentam maior dificuldade para a implementação de sistemas de intensificação sustentável? Olha, eu diria, Ricardo, pensando rápido, de novo, fazendo analogia com o jogo de cartas, é onde tem menos cartas, né? A gente poderia, por exemplo, dizer que no Rio Grande do Sul, ou na zona subtropical, no Brasil e as outras zonas subtropicais no mundo, são as zonas onde você tem mais cartas para jogar. Você tem lavouras de verão, lavouras de inverno, você tem desde milho, soja, arroz e trigo, certo? Para jogar nesse jogo. Tem as anuais de verão,
Você tem sorgo, você tem milheto, por exemplo, você tem perenes de verão, você tem pânicos, você tem braquiárias, né? Você tem as leguminosas, e tem as anuais de inverno e as perenes de inverno também. Tem as azevens, as aveias, as festucas e assim por diante. Então, a possibilidade, a probabilidade de você encontrar uma combinação num sistema que tem tantas cartas assim é maior do que em qualquer outro lugar que você tenha menos cartas por alguma razão, seja no cerrado ou locais que você tenha um período seco bastante importante, ou que você tenha menos cartas por N razões, né, que pode ser climáticas e mesmo outras. Né? Então, não diria, não nominaria regiões específicas, né, mas aonde tem menos carta é onde eu posso jogar menos bem esse jogo. Mas cabe lembrar que o mundo todo, esses sistemas existem no mundo todo. Na verdade, né, eles são 25 milhões de quilômetros quadrados que existem sob sistemas integrados. Isso está em todos os continentes e, na verdade, predomina ainda em relação aos sistemas especializados. Então, todo lugar pode ter sistema integrado, só que ele vai ter menos carta para jogar em alguns locais. Obrigado pela pergunta. Obrigado, professor Paulo. A Fernanda Santana Leite pergunta: professor, qual o maior desafio para implementar o sistema? Tem desafios diferentes, alguns diferentes e outros comuns, quando você pensa nas duas trajetórias em princípio possíveis, que é a agricultura integrar a pecuária e o outro é a pecuária integrar a agricultura. Né? São condições bastante diferentes. Eu vou me ater naquilo que é mais ou menos comum, tá? De implementação. O primeiro é a questão técnica, ou seja, os sistemas integrados eles exigem uma visão holística, exigem um olhar sistêmico da propriedade do sistema de produção. As academias hoje produzem o contrário, produzem o especialista em pecuária de corte, o especialista em pecuária de leite, o especialista em soja de milho, certo? E a pessoa não consegue ter visão do todo, lamentavelmente. Esses técnicos estão sendo assim na zootecnia, na agronomia, na veterinária, na engenharia florestal e assim por diante. Ciências agrárias em geral, tudo com esse olhar, que é um olhar compartimentalizado. Então, começamos por aí. Esse é um problema bastante importante, ele foi diagnosticado em reuniões a respeito desse assunto como bastante importante. Sistemas integrados praticamente não existe como formação de graduação. Tá? Um outro ponto é a questão econômica. Né? Econômica porque os sistemas integrados eles precisam, na implementação, né, eles mudam o fluxo de caixa de uma propriedade. Tem que ser colocado, tem que ser introduzido de uma forma técnica e com bastante rigor no planejamento, porque hipoteticamente, por exemplo, imagine que você trabalhe com soja, certo? Você tem uma colheita por ano e você está acostumado em comprar adubo no momento, em vender soja no outro, está acostumado com um determinado fluxo de caixa e de repente você introduz os animais ali. Você introduzindo animais, imediatamente você passa a ter um recurso imobilizado muito facilmente por 12 meses. E isso, ou seja, você já tem um impacto financeiro importante, dependendo do grau de início, digamos assim, do quão forte você vai começar. E isso pode simplesmente acabar com todo o teu planejamento financeiro, se isso não for adequadamente colocado. Outras coisas que são difíceis, né? Nós temos uma dissertação defendida pela minha aluna, Ellen Estima, que defendeu agora nesse ano, sobre perfis de implementação de sistemas integrados. Né? E tem coisas assim do tipo, se um produtor ele tem mais de 60 anos, ele já tem 38% a menos de probabilidade de adotar sistemas integrados. Se ele tem milho na propriedade, e particularmente se ele tem soja, milho, né, diminui a probabilidade dele fazer a integração. Tem coisas bastante interessantes. Também a escala
a escala da propriedade. Aí eu não sei se eu vou me lembrar bem do número, mas eu acho que aumenta em 0,03% a probabilidade de adoção de sistema integrado a cada 1 hectare aumentado no tamanho médio da propriedade. Então são muitas variáveis que estão nessa implementação do sistema, né? Agora, sem dúvida que o perfil técnico daquele que vai auxiliar o produtor, ele é fundamental nisso. E depois, para concluir esse tema, tem uma outra questão, finalizar, que é a questão de pessoal daquele que vai executar isso dentro da propriedade. Porque às vezes você trata com o produtor, ou você trata com pessoas que não estão relacionadas ao dia a dia da aplicação disso no campo. Você precisa ter acesso, precisa ter essas pessoas que precisam entender se ele vai ser o capataz, se ele vai ser o peão, se vai ser quem quer que seja, quem mexe no dia a dia, essa pessoa precisa estar integrada dentro da lógica. Não adianta o produtor, o dono da propriedade, acreditar ou querer que aquilo aconteça sem que a equipe que vai conduzir isso a campo não esteja, de fato, bem alinhada com tudo. Isso significa que um tratorista tem que montar um trator e também saber encilhar um cavalo, muitas vezes, né? Fazer um rodeio de gado e coisas desse tipo, ou seja, muda o jeito da propriedade funcionar. E isso tem impacto sobre o pessoal, né? E a administração disso não é simples. E muitas vezes você tem, por exemplo, sistemas de produção que estão associados, rentabilidade associado com determinada cultura, né, como ganhos de rendimento, etc. E depois essas remunerações ficam complexas quando você tem sistemas integrados. Ou seja, não é simples, né? E é por isso que nós temos aí, hoje até está crescendo no Brasil, nós temos estimados aí uns 15 milhões de hectares em sistemas integrados, né? Mas tem vários outros países que está diminuindo. Obrigado. Obrigado, professor Paulo. Então, a professora Ana Cláudia diz o seguinte: excelente apresentação e resultados. Uma dúvida: como que a soja transgênica é vista dentro dos sistemas? Ana, eu não sei bem como. Depende, assim, vou te responder, depende um pouco do foco, né? E que foco é esse? E isso tem um debate internacional sobre a questão. Os sistemas integrados, ele pende para a lógica e teoria da intensificação sustentável, ou ele pende para a lógica e teoria da agroecologia, ok? Tem um momento, é bem interessante, saiu um paper até uns dois anos atrás, mas muito interessante, que ele faz essa matriz, entende, de coisas. E para te dizer o seguinte, que os sistemas integrados, se você olhar as características dele e olhar as características da agroecologia do ponto de vista internacional, isso é importante dizer, porque Brasil é outra coisa, tá? Do ponto de vista internacional, então você vai ver que os sistemas integrados, ele é totalmente dentro de tudo que diz da agroecologia, né? Menos uma única coisa, que é justamente o, o organismo geneticamente modificado. Essa é a única. Não fosse isso, os sistemas integrados estavam 100% dentro de agroecologia. Porém, né, no que diz respeito à integração, à lógica da intensificação sustentável, ela supõe, eu diria que também os sistemas integrados também cabe tudo ali, menos uma coisa. Nos sistemas que fazem parte dessa lógica de intensificação sustentável, ela permite que sejam monocultivos, coisa que os sistemas integrados são frontalmente contra isso. Então é muito interessante, é quase como te dizer assim, olha, em princípio, os sistemas integrados ele não cabe 100% nem numa linha de entendimento e nem em outra, né? Mas ela cabe em 95% das duas. Tá? Sistemas integrados, então, não tem nenhum impedimento. Pode ser com soja transgênica ou pode não ser com soja transgênica. O que é interessante e importante também nesse tema, né, é o preparo de tecnologias, como a gente tem trabalhado lá em Curitiba, para trabalhar com ausência de dessecante,
ausência de... ainda que a gente trabalhe com plantio direto, é o que a gente está chamando de plantio direto na planta, né? Em cima de biomassas aí de 7, 8 toneladas enormes, né? Com técnicas para não usar dessecantes, tá? Só me lembrei disso por causa da soja transgênica e isso é uma demanda que na Europa está bastante forte. Ok, obrigado, professor. Professor Ricardo, senhor, desculpa, vou voltar na sua pergunta agora, depois vou fazer a pergunta do Ronaldo. O professor Ricardo pediu fazer um comentário sobre a África, professor. São problema de gestão ou climático? Sobre a África, bom, o problema da África é que a propriedade média tem 1,8 hectares. Esse é o problema da África. Né? Você querer falar integração em propriedades assim é bastante complicado. Né? E num contexto que o pessoal está passando fome, muito complicado. Né? Mas os sistemas integrados, como eles são considerados também uma integração entre áreas, eles predominam, na verdade, na África. Eles são os sistemas que mais predominam, são os sistemas integrados. Só que eles significam, por exemplo, produzir alimento cortado para os animais num lugar e trazer em outro. Isso é considerado sistema integrado nessa forma. Então, é bastante difícil, né, por esse aspecto social, digamos assim, né? Mas se não, as riquezas lá são... Eu vi coisas impressionantes quando visitei sistemas integrados na África do Sul e no Quênia, né? Mas é um baita problema social. Ok, então. Vou fazer a pergunta do Ronaldo nesse momento. Como é no Brasil o sistema integrado com a apicultura, professor Paulo? Isso é bastante raro, lamentavelmente, né? Lembrando que sistema integrado ele não precisa estar na mesma área, né? Mas ele precisa estar planejado de uma forma sinérgica, né? E isso, quando você entra com a agricultura, praticamente inexiste. Mas no sul aqui, quando você olha para sistemas que tem, de novo, arroz irrigado, né? É raro, mas existe, tá? Eu acho que isso tem uma possibilidade enorme de uso, né, e de estudos. Isso é muito mais comum na literatura asiática, né, China, Vietnã, que trabalham bastante com arroz, né, mas aqui, lamentavelmente, não, e depois novas formas que não arroz vão estar tudo em aberto aí. Mas a lógica central é sempre a mesma. Você tem nutrientes circulando nesses sistemas, você quer que esses nutrientes produzam mais alimento por unidade de ciclagem desses nutrientes. Então, a lógica não muda para qualquer tipo da parte animal desses sistemas integrados ou da parte vegetal. Ou seja, tudo isso é possível. O que não é feito é o planejamento. Né? E você precisa entender a ciclagem de nutrientes em qualquer sistema que você vai propor e precisa propor as melhores combinações. Né? Obviamente que o mais comum é soja e pecuária de corte, né? E isso seria mais de 80%, né, dos sistemas integrados. E tem para quem quiser se lançar para sistemas alternativos não, mas assim menos frequentes, né, como com aquicultura, isso como a gente diz aqui no Sul, é cancha reta, né? Vai explorar sem competição essa área. Bom, então, dentro do que foi combinado com o professor Paulo, pessoal, eu vou fazer a última pergunta da Isabela, que é a nossa bióloga do grupo. E só vou lembrar, antes de fazer a pergunta, que a Natália já disponibilizou aqui o arquivo para vocês fazerem a presença. Então, vou fazer a pergunta da Isabela. Boa noite, professor. Levando em conta as relações ecológicas, competição, por exemplo, existe dificultantes para a implantação dessa integração? De novo, é tudo uma questão das combinações, né? Esse grau de competição e outras relações ecológicas que podem haver, tudo depende da escolha das combinações. Né? Vamos colocar em termos do componente planta e das suas funcionalidades, né? Gramíneas, leguminosas, componente herbáceo, componente arbóreo, tudo de como é combinado. Por exemplo, nos sistemas que integram árvores, dependendo do manejo e do planejamento desses sistemas, você pode ter impacto negativo sobre a produção de grãos, por exemplo.
produção de soja, produção de milho, menores em situações onde você tem competição por luz. Né? E como é que você faz isso? Você tem que administrar isso nos arranjos de rentes espaciais que você trabalha, ou até em escolhas de componente arbóreo e de distância entre renques. Enfim, a relação de competição é óbvio que ela existe, né? Mas você pode trabalhar isso no tempo e no espaço, Isabela. Você tem rotações que você planeja em sucessão, certo? Né? Você tem tempos que você pode colocar do ponto de vista espacial de forma diferente, gramíneas e leguminosas, por exemplo, né? Às vezes você trabalha com nós trabalhamos com gramíneas e leguminosas C3, mas às vezes trabalhamos com leguminosas gramíneas C4 e leguminosas C3, e isso são padrões de competição completamente diferentes. De novo, você pode trabalhar isso no tempo e no espaço, seja planejando sucessões entre um e outro, ou no espaço, por exemplo, tendo diferenças de faixas entre gramíneas e leguminosas. Tudo isso está em aberto, mas sem dúvida, eu acho que esse é um ponto interessante, o planejamento e o manejo dessas relações ecológicas. Ok, obrigado, professor Paulo. Posso fazer mais uma pergunta, professor Paulo? Claro, estou à disposição de vocês, fique à vontade. Então, o Gilmar, que é o nosso colaborador, pergunta: qual a importância dos sistemas integrados de produção dentro da agricultura familiar? E parabenizo o senhor pela palestra. Todo o PISA que eu apresentei para vocês, essas 1.635 famílias, a média delas, elas têm, assim, dentro do universo de produtores que a gente trabalha, eu diria que 80%, 85% tem o seguinte perfil. O casal que trabalha na propriedade, eles têm a pecuária de leite como atividade principal e tem entre 13 e 14 vacas em produção e 15 a 20 hectares é a área deles. Ou seja, os exemplos que eu dei de coisa prática e de projeto de campo foram todos dentro da agricultura familiar. E eles não têm a pecuária de leite, eu me refiro que é a atividade principal e a gente trabalha, mas nós temos propriedades que têm erva mate, que tem avicultura, que tem suinocultura, que tem moranguinho, que tem mandioca, que tem várias, obviamente, toda aquela diversidade da agricultura familiar, né? E tudo. Por isso que é desafiador para um técnico você olhar isso em nível de sistema. Tá? Mas isso não muda nada os processos ecológicos, os fundamentos, a funcionalidade de tudo que eu falei não muda segundo a escala da propriedade, não muda segundo o clima. Por isso que eu estou dizendo, isso está em todo o mundo, certo? E enquanto um pequeno produtor nosso aqui, estou falando que tem 15, 20 hectares, acabei de dizer que na África tem 1,8 hectare, na Índia tem 1 hectare e eles fazem integração. Certo? Então, como o fundamento da integração é a diversificação, isso é justamente, eu diria, a maior característica da agricultura familiar. Ela sabe trabalhar com diversificação desde sempre. Né? Agora, qual é um dos maiores impactos? Eu não citei nisso, e importantíssimo para a agricultura familiar, em particular, esses produtores de leite, que é o que acontece. Eu não tenho tempo para demonstrar isso, mas acreditem em mim. Uma das consequências principais, além de produzir mais leite, além de ter maior rentabilidade, que tudo isso é importante, tem uma coisa nesse perfil de agricultura familiar importante que as pessoas não se dão conta, que é o tempo. Esses coitados trabalham 24 horas sobre 24, 7 dias sobre 7. E os nossos técnicos vão lá e inventam coisas. Vou dar um exemplo. Tem tecnologia hoje para pecuária de leite que a pessoa, depois de passar a vaca para a faixa seguinte, ainda tem que ir lá com uma roçadeira e roçar tudo, e muitas vezes pegar o esterco e tirar da área. Ou seja, é um exemplo que você inventa coisa dentro de um cara que já está 24 sobre 24.
O que a gente faz usando os pilares de sistemas integrados, no caso do PISA, os sistemas integrados é um pilar, mas tem outros que a gente usa. Mas um dos focos é diminuição de carga de trabalho. Ou seja, ganho de tempo, aumento de tempo. Na pequena propriedade, nós temos relatos muito interessantes e particularmente relacionadas a gênero, ou seja, as mulheres, que muitas vezes respondem, a gente faz a seguinte pergunta, vou lá na propriedade e digo, minha senhora, me diga, o que mais mudou na sua vida? Tu está sabendo que aumentou a produção de leite, que estão ganhando mais dinheiro, você está vendo que comprou um trator, você está vendo que reformou a estrutura de leite, e ela olha para ti e te responde, professor, a coisa mais importante que eu acho é que eu voltei a tomar mate com a minha família. Aí tu diz, tá bem, já entendi tudo. Ou seja, esses caras... E olha só que interessante, acho que é o Gilmar, né, que me fez isso, essa pergunta. Nós tivemos uma palestra lá da FAO, onde nós demonstramos que uma das a consequência de ter mais tempo, né, particularmente a mulher, que é ela que normalmente fica na ordenha, fica na limpeza ali da sala de ordenha e tudo mais, né? E na ordenha da noite, às vezes ela não terminou nada, quando tem muita alimentação de coxo, né? Muita carga de silagem, e o pessoal está sempre correndo atrás da máquina, né? Então, ele tem mais tempo. Por quê? Porque tu tira mais do pasto. Vamos dizer assim, tu consegue tirar mais do pasto, tu tem uma dieta que é 70% silagem concentrado, 30% de pasto. Nós invertemos isso para 70% de pasto e 30% de silagem concentrado. Uma das consequências disso é aumento de tempo. Facilita, tem tempo. Ao ter tempo, ela toma mate. E ao ter tempo, ela toma mate e faz o quê? Nós medimos em algumas propriedades, eu acho que são 7% ou 8% das propriedades, o tempo é usado para voltar a ter horta, coisa que eles não tinham mais porque não aguentavam tomar conta de tudo. Ou seja, tem impacto sobre a nutrição da família, que é o que nós demonstramos nessa reunião lá da FAO junto com a Organização Mundial da Saúde. Ou seja, o PISA, além de ser uma tecnologia de tudo isso que nós estamos falando, ele tem consequências sobre a nutrição humana, seja da família, né, por efeitos indiretos e mesmo externo, pelo aumento da qualidade do produto, como, por exemplo, né, nós temos vários parâmetros associados à qualidade do leite que são melhorados a partir da metodologia PISA. Então, a agricultura familiar, ela, em particular, ela é afetada de forma direta e indireta por diferentes coisas, porque é o pessoal que está mais espremido, né? Que está mais, lamentavelmente, pressionado por sistemas de produção que roubaram dinheiro, roubaram tempo, né? E até esperança. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos um abandono de 6 mil produtores de leite por ano, todos eles relacionados à pequena propriedade rural, porque não aguentam. Paulo, me permite, Fernando, só um comentário? Esse desenho aí ocorre em Minas, na Zona da Mata, que é a minha região de origem, e você observa que essas famílias são extremamente profissionais no trato da terra, né, Paulo? Aham. Eles assimilam o conhecimento passado com um grande afinco, porque eles são profissionais. Paulinho, parabéns, gostei de ver. Prazer em vê-lo, tudo de bom, Fernando e colegas, pessoal.